galera, aqui é a professora Enia, professora de matemática, que está convidando todos vocês para assistirem algumas aulinhas super legais aqui na TV Sol, tá? Não percam, vocês não vão se arrepender, tá? Espero vocês aqui na TV Sol. Então, primeira coisa, para se trabalhar matemática, eu preciso saber em qual campo eu estou trabalhando, qual dos campos eu estou usando. E a gente tem um grupo de números que refere-se a números inteiros e positivos, que a gente chama de conjunto dos números naturais. Isso é o bem básico que a gente faz lá no 6º ano, né? Quando a gente vai para o 7º ano, a gente acaba acoplando a esses números o conjunto dos números inteiros, porque daí eu preciso de quantidades positivas, quantidades negativas, e aí a gente vai trabalhar como primeiro ponto as operações com números inteiros. Para a gente poder trabalhar bem isso daí, a gente já vai jogar a expressão numérica, tá? Dentro das expressões numéricas, eu tenho alguns itens que são de prioridade. E aí, a nossa intenção é sempre fazer assim, colocar o exercício e jogar no cantinho a teoria que a gente vai precisar. Primeiro lugar, saber a ordem das operações. Então, a gente tem lá, primeiro lugar, a gente vai fazer operações de potências e raízes quadradas. Então, tudo que tiver de potência e raiz, obrigatoriamente eu tenho que fazer primeiro. Em segundo lugar, a gente vai fazer multiplicações e divisões. Em terceiro lugar, a gente vai fazer as adições e subtrações. Isso são operações que eu tenho que trabalhar nessa ordem. Acontece que quando eu quero mudar o rumo das coisas, eu posso usar sinais que são chamados de sinais de associação. Então, os meus sinais de associação, eles podem seguir essa ordem, mas, em primeiro lugar, eu faço parênteses. Segundo lugar, eu faço colchetes. Terceiro lugar, eu faço chave. Então, essa é a regra. Como é que eu vou buscar tudo isso? Dentro do parênteses, eu olho primeiro as potências e raízes, multiplicações e divisões, adições e subtrações. Depois que eu terminei o parênteses, eu vou para o colchetes e sigo a mesma regra. Então, eu vou começar a primeira expressão numérica. Então, letra A, então, exercício 1, letra A. Ele começa assim, olha, 8 dividido por 2 vezes 4 mais, aí eu abro a chave, abro colchetes, abro parênteses, de 3 elevado a 2 menos 2 elevado a 3. Fecha o parênteses, multiplica por 2 elevado à quarta potência, menos 5 elevado a 0, fecha colchetes, vezes 4 elevado a 1. E eu fecho a chave. Nossa, a Enia chutou o balde. Chutei o balde. Bom, gente, a ordem das operações, ela já está aqui, olha. Só que, mesmo durante toda a minha expressão numérica, eu primeiro faço todas as minhas potências e raízes, tudo o que for de potência e de raiz. E aí, depois eu paro e vou pensar o que está dentro do parênteses, terminei o parênteses, o que está dentro do colchetes, terminei o colchetes, o que está dentro da chave, tá bom? Bom, então nós vamos começar fazendo isso. Vem ao longo de toda a expressão numérica, essa a gente vai fazer na ordem correta. Depois tem algumas coisas que a gente vai percebendo que uma operação não depende da outra, então eu posso fazer as duas ao mesmo tempo, tá?
Olha, aqui tem uma potência, aqui tem uma potência, aqui tem outra potência. O que é uma potência? O expoente, que é o número pequenininho lá em cima, ele repete a minha base quantas vezes mandar. Então, eu tenho, por exemplo, um 3 elevado a 2, 3 elevado a 2, não é para fazer 2 vezes 3. Eu vou repetir o meu 3 2 vezes e multiplicar a base por ela mesma. 4 coisas são super importantes. Todo número elevado a 0 é sempre igual a 1. Todo número elevado a 1 é sempre igual a ele mesmo. O número 1 elevado a qualquer expoente dá sempre 1. E o número 0 elevado a qualquer expoente dá sempre 0. Qualquer expoente que eu digo, exceto o 0, porque a gente tem uma indeterminação do 0 elevado a 0. E isso é super importante, porque qual é a regra que a gente viu do número elevado a 0? É igual a 1. Qual a regra que a gente viu da base 0 elevado a qualquer número? Dá sempre 0. Então, 0 elevado a 0 é alguma coisa indeterminada, porque se eu olhar para a regra do expoente 0, ele tem que dar 1. Se eu olhar para a regra da base 0, ele tem que dar 0. Como uma única operação pode ter duas respostas diferentes. Então, aqui vale para qualquer base 0 elevado a qualquer expoente, exceto o 0, tá? Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho 8 dividido por 2, vezes 4, mais... Gente, não fica fazendo conta solta. Escreve no lugar como se você estivesse descendo uma persiana na janela. Resolve o que tem que resolver, copia o que não vai fazer, tá? Então, aqui, colchetes. E agora a gente vai começar a resolver isso daí. 3 elevado a 2. Eu vou repetir o 3 duas vezes. Então, 3 vezes 3, 9. 2 elevado à terceira, eu faria 2 vezes 2, 4. A resposta 4 vezes 2 de novo, que é igual a 8. Então, 2 elevado à terceira potência é igual a 8. 2 elevado à quarta potência, pensa assim, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, essa minha operação aqui vai dar 16. E agora ali a gente tem uma regrinha que está no cantinho da lousa ali, ó. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Por quê, Enia? Por enquanto, deixa aí. Sabe aquela história que você fala? Ah, é porque Deus quis. Ah, porque tinha que ser assim. Né? O Luiz fala muito, aceita que dói menos. Então, daqui a pouquinho eu conto para vocês. Mas não pode esquecer, todo número elevado a 0 é igual a 1. Agora a gente vai fazer o colchetes. E o que a gente escreveu lá? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, isso daqui vai dar 4. Depois que eu fiz todas as potências, aí nem tem raiz, né? Nem tem raiz. Eu vou olhar para dentro dos parênteses. Por quê? Primeiro eu resolvo tudo que está aqui dentro dos parênteses. Então, a gente vai fazer esse parênteses aqui e esse parênteses aqui. O resto eu vou copiar, tá? Então, aqui eu tenho 8 dividido por 2, que dá 4, vezes 4, mais, abre a chave, abre o colchetes. A partir do momento que você terminou a operação do parênteses, ele desaparece, tá vendo? Olha, eu não escrevi mais parênteses. Aqui eu vou fazer 9 menos 8, que vai dar 1, e continuar copiando o restante. Então, vezes 16, menos 1, fecho colchetes, copio o 4, e agora, gente, olha só um pouquinho. Quando eu tenho entre um número e um sinal de associação
A operação de adição, eu jamais posso fazer essa ligação primeiro antes de fazer essa. Porque qual é a regra? Primeiro multiplicação e depois eu faço adição. Então aqui, como é vezes e depois o mais, se você fizer essa operação, não vai te trazer problema. Mas se tiver ao contrário, aqui o mais e aqui o vezes, e você fizer essa soma, você está invertendo a ordem, está invertendo a prioridade. Você está fazendo primeiro uma adição para depois fazer uma multiplicação. E aí você vai errar, tá? Então, olha sempre o que a gente está fazendo aqui. Eu prefiro não fazer muitas coisas juntas. Vamos agora, terminamos os parênteses, vamos para os colchetes. Aqui eu tenho uma multiplicação e uma subtração. A operação de peso maior é a multiplicação. Então, primeiro eu multiplico e depois eu somo. Então, eu vou fazer só essa operação. Aí vocês podem pensar assim, Enia, mas eu posso já multiplicar e subtrair? Pode, só que tenha domínio da situação, tá? Entenda o que você vai fazer. Na lousa eu não vou fazer isso, porque tem gente que pode se enroscar. Então, vamos aos poucos, é a primeira que a gente está fazendo. Então, aqui eu vou repetir o 4 vezes 4, mais, abro a chave. Na verdade, a gente vai continuar abrindo colchetes, porque eu só vou fazer a multiplicação. Uma vez o 16, que é igual a 16, menos 1. 16 menos 1. Olha só. É o cuidado que a gente tem que ter de não esquecer nenhum sinal, de não esquecer nada que esteja escrito na linha anterior para a próxima linha. Porque se eu esqueço de copiar uma operação, lógico que não vai dar certo, né? Vai faltar alguma coisa. A regra é, termine agora o colchetes. Só que pensa bem um pouquinho. Aqui eu esqueci de copiar o 4, pus o vezes, não coloquei o 4. Olha aqui. Essa multiplicação aqui, olha, ela é uma operação que não depende de nada que vem depois. Ela é autossuficiente. Então, se eu quiser fazer essa multiplicação, eu posso. Ah, mas eu não terminei o colchetes ainda. Tudo bem, não tem problema, tá? Você pode fazer mesmo assim. Então, agora a gente tem aqui 4 vezes 4, que dá 16. Abre a chave, abre o colchetes. Ah, mas eu vou terminar? Vou, então esse colchete já não é mais necessário, olha lá. Quanto dá 16 menos 1? 15. 15 vezes 4. Como eu já acabei o colchetes, eu só fecho a chave, olha lá. Depois do colchetes, a gente termina fazendo a chave. E a única operação que tem aqui dentro, então não preciso pensar muito, né? Aí a gente vai colocar 16 mais 15 vezes 4, que dá 60. E aí você termina a operação inteira fazendo 60 mais 16, que é igual a 76. Vocês viram, né? Deixa eu sair da frente para vocês copiarem. Vocês viram que a gente não teve nenhum impasse de regra de sinais ainda, né? Porque eu sempre tenho um maior tirando um menor, ou multiplicando dois números positivos, ou dividindo dois números positivos. Então, aqui nessa expressão eu só tenho números naturais, números que são inteiros e positivos, que começam a partir do zero e vão até o infinito. Então, a gente só colocou isso aqui para você organizar esse seu pensamento. Primeiro eu faço na ordem a N se eu tiver uma operação de mais e uma de menos no mesmo alinhamento. Eu faço sempre a primeira que apareceu. Aí eu tenho multiplicação e divisão. Qual que eu faço primeiro? A primeira que apareceu. Ah, tem potência e raiz. Qual que eu faço primeiro? Depende. Se a potência estiver dentro da raiz,
faz a potência primeiro. Se elas estiverem separadas, pode fazer as duas ao mesmo tempo. Olá, se você chegou até aqui porque você quer desconto para estudar em 2021. Meu nome é Felipe, eu sou aluno do Enem pré-vestibular e há mais de uma década eu ajudo jovens como você no sonho da preparação do Enem e ser capaz de estudar. O que é essa produção de Enem? Você que acabou de fazer, sabe a sua nota? Coloca ela aqui embaixo e você vai concorrer a bolsas com vários descontos, inclusive podendo estudar de graça. Então não perde a oportunidade, se inscreve. E no dia 21 de abril nós vamos sortear cadernos como esse aqui, ó, com códigos QR Code, onde você pode estudar e acompanhar a resolução comentada de todas as edições do Enem até agora. Então não perde, participa da promoção e garante seu desconto. Preenche agora mesmo e a gente se vê na sala de aula. Olá, galera! Aqui é a professora Enia, professora de matemática, que está convidando todos vocês para assistirem algumas aulinhas super legais aqui na TV Sol, tá? Não percam, vocês não vão se arrepender, tá? Espero vocês aqui na TV Sol. Vai falar de números primos, critério de divisibilidade, múltiplos e divisores, todas as informações que a gente tem, MMC, MDC, operação com fração, operação com decimais e depois operação com radicais. Esse é o nosso plano inicial. Depois, lógico, a gente vai pegar outros assuntos. Então, o que a gente faz agora? Todas as potências e raízes, vamos colocar aqui, ó. Aqui tem potência, aqui tem potência, 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 potência e potência. Não se esqueça que a base multiplicada por ela mesma, quantas vezes o expoente mandar. Então, eu não vou terminar o colchetes. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter... Colchetes não, depois parênteses, né? Então, 3 elevado a 2, 3 vezes 3, eu uso a base duas vezes. Então, 3 vezes 3, 9. Então, aqui vai dar 9 menos. Aí, a gente vai fazer 2 elevado à terceira potência. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado à terceira potência igual a 8. Agora, 3 elevado à terceira potência, pensa sempre assim, ó. A primeira vez que você multiplica, você já usa duas bases. Então, eu tenho 3 vezes 3, que é igual a 9, 9 vezes 3, que é igual a 27. Então, isso daqui deu 27. O 2 elevado ao cubo, a gente já tem aqui resolvido. Mas se eu fosse pensar, né, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2... 8. Então, aqui vai dar 8 mais 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2, 4. E 4 elevado ao quadrado é o mesmo que 4 vezes 4, que é igual a 16. Olha lá, 16.
Eu tenho parênteses que eu ainda não terminei, então o meu foco vai para lá. Termino o parênteses, deixo a expressão lisinha, sem nenhum sinal de associação, e aí você volta aqui para cima de novo. Qual é a operação que tem maior prioridade? E aí você vai escolhendo. Ah, resolvi isso, vem para cá. Dentro do colchetes, volta lá em cima de novo. O que que eu faço primeiro? E aí você vai se livrando dos sinais de associação. Então, aqui eu tenho 9 menos 8, que é igual a 1. E o restante a gente vai copiar, né? Vezes 27, menos 8, mais 4, vezes 16. Pegar todas as multiplicações e divisões. Eu tenho multiplicação aqui, tenho multiplicação lá. Então, essa operação ela vai ficar aí, adormecida até que eu possa fazer. Então, aqui, uma vez o 27, que deu 27, menos 8, mais 4 vezes 16, que vai dar 64. Então, isso daqui deu 64. A regra de operações de mesma prioridade, adição e subtração, é aquela. Faz a primeira que apareceu. Ah, mas se eu conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, eu posso? Posso. Mas a regra é faça a primeira que apareceu. Então, aqui a gente tem 27 menos 8, que vai dar 19. 19 mais 64. E aí a gente acaba encerrando, faz aqui 64, 74, 83. Se vocês perceberem bem, existe agora número negativo. Como é que eu faço adição e subtração de números com sinais iguais e diferentes? Como é que eu faço multiplicação e divisão? Aqui a gente nem vai ter potência, né? A gente vai só trabalhar as duas primeiras regras de sinais. Para somar e subtrair, como é que funciona? Para multiplicar e dividir, como é que funciona? Então, agora, a gente vai seguir essa nossa regra, depois eu falo de potência, Mas eu continuo lembrando das minhas prioridades, hein? Primeiro dentro do parênteses, e dentro do parênteses a gente vai fazer primeiro a multiplicação e deixar a subtração para depois. Dentro do parênteses eu vou fazer primeiro a multiplicação e vou deixar a adição ou subtração, sei lá, depende da minha regra de sinais, para depois. Então, olha aqui, menos 1 vezes, abre a chave, 3 mais 8. Agora, quem não tem sinal é positivo, certo? Quem não tem sinal é positivo. Então, eu vou olhar esses dois números aqui como se eles tivessem sinais diferentes. Multiplicação, eu vou usar essa regra aqui de baixo, olha. Se os sinais são diferentes, a minha multiplicação vai ficar negativa. Então, vamos lá. 6 vezes 5, 30. Sinais diferentes, menos. Abre o colchetes. 9 mais 4 vezes menos 5. Não tem sinal? É positivo. Então, os dois sinais aqui são iguais. Na multiplicação, sinais iguais, a minha resposta vai ficar positiva. Então, isso daqui vai ficar mais 2 vezes 3, 6. Fecha, fecha e fecha. Então, agora a gente vai terminar os dois parênteses. Então, aqui eu tenho menos 1 vezes 3 mais... Gente, é muito, muito perigoso você tirar os parênteses de uma vez sem pensar no sinal que vem antes dele, tá? Eu vou manter o parênteses ainda para fazer a regra de sinais depois. Olha lá. Esses sinais, eles são diferentes, olha lá. Então, como isso é uma adição, eu vou lá em cima. Se os sinais são diferentes, eu tenho que subtrair
e eu vou fazer 30 menos 8. 30 menos 8, que é igual a 22. Como o meu sinal é sempre do maior em módulo, a gente tampa os sinais e pensa, quem é maior? O 30. Qual é o sinal do 30? Negativo. Então, esse meu resultado, ele é negativo. Agora, pensa em dinheiro, gente. Você sai com R$8 no bolso e gasta 30. Você está perdido, né? Porque você ficou devendo um montão. Então, a balança, ela funciona assim. O sinal é sempre daquele que pesa mais. Aqui, no meu caso, pesou mais a dívida do que o crédito. Então, é lógico que eu tenho R$8, eu gasto os 30. Eu pago os 8, mas eu ainda fico devendo 22. Tá? Bom, então vamos lá. Menos 9 mais 4 vezes. Aqui a mesma coisa. Os sinais são diferentes. Portanto, os sinais diferentes na adição, eu vou subtrair um do outro. Então, eu vou fazer 6 menos 5, 1. Qual é a minha regra de sinais? Olha aqui, quem é o maior em módulo? 6. Qual é o sinal do 6? Positivo. Então, isso daqui vai ficar positivo. Fecha e fecha. Bom, agora eu tenho dois impasses. O primeiro é uma dupla. Quem vai ficar? O positivo ou o negativo? Isso daqui é um impasse que eu resolvo sempre com a regra da multiplicação. Sinais iguais mais sinais diferentes menos, tá? Então, vamos copiar e eu só vou resolver esse impasse aqui e vou fazer essa multiplicação. O resto a gente vai copiar tudo, olha lá. Menos 1 vezes 3. Agora, qual a minha regra da multiplicação? Sinais diferentes menos. Sinais diferentes menos. Então, aqui eu vou ficar com menos 22, olha. Menos 9 mais... Aqui eu tenho uma multiplicação, então eu tenho que usar a regra de baixo, ó. Sinais iguais fica positivo. Sinais diferentes fica negativo. Sinais iguais fica positivo. 4 vezes 1, 4. Olha lá, olha lá. Agora, a gente tem que resolver isso que está aqui dentro, olha. O resto eu não vou mexer, eu vou só copiar, tá? Então, aqui vai ficar menos 1 vezes 3, menos 22, menos... E agora a gente vai para a regra de sinais iguais. Sinais iguais eu somo e conservo o sinal do maior. Mas eu já sei que crédito com crédito continua dando crédito. Então, aqui eu vou fazer 9 mais 4, 13. E vai dar positivo, porque é o sinal do maior. O sinal do maior é do 9. O 9 é positivo. Aí, né, mas eu já não podia tirar esse parênteses, esse colchetes. Eu preciso primeiro pensar nessa junção. Nunca eu posso deixar dois sinais juntos. Eles precisam se transformar em um só, de acordo com a regra da multiplicação. Então, a gente vai continuar aqui, ó. Menos 1 vezes 3 menos 22. Regra da multiplicação, sinais diferentes, menos. Então, isso daqui vai ficar menos 13. Me livrei do colchetes, mas aqui eu ainda tenho uma chave. Agora, gente, eu posso, quando eu tenho muitas operações de adição e subtração, a maneira mais fácil de fazer, deixa eu sair da frente, a maneira mais fácil de fazer é você somar todos os positivos, somar todos os negativos e depois tira um do outro, é a maneira mais fácil.
Ah, então agora eu posso burlar aquela regra que a gente tinha antes, que era de fazer o primeiro que aparecesse. Por quê? Porque agora eu sei regra de sinais. Então, nesse caso, eu vou fazer assim para vocês lembrarem. Eu vou somar esses negativos e depois eu vou tirar do positivo. Olha lá. Então, vai ficar menos 1 vezes 3. Sinais iguais eu somo. 22 mais 13 vai dar 35. Quer usar a regra? Quem é o maior? O 22. Quem é o sinal do 22? O menos. Então, essa resposta aqui vai ser negativa. Agora, a gente vai terminar a chave. Qual é a regra dos sinais diferentes na adição? Olha lá. Sinais diferentes eu subtraio. Sempre o sinal do maior. Ah, então, vamos colocar aqui. Menos 1 vezes 35 menos 3 vai dar 32. 32. Sinais diferentes, subtraiu. Sinal da resposta, sinal do maior. Quem é o maior? O 35. Então, essa minha resposta aqui vai ficar negativa. Como aqui eu tenho uma multiplicação, é sempre bom deixar o número negativo dentro do parênteses, porque senão corre o risco de você esquecer disso daqui e, ao invés de multiplicar, fazer uma operação de adição ou de subtração, tá? Então, olha só um pouquinho. Agora eu só tenho uma multiplicação. Qual a minha regra de sinais? Multiplico sinais iguais. Sinais iguais, a minha resposta é positiva. Então, isso daqui vai ficar 32 vezes 1, 32. Sinais iguais, mais. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Ótica Carvalho, óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos siga nas nossas redes sociais, @Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com/óticacarvalho.oficial. Olá, se você chegou até aqui porque você quer desconto para estudar em 2021. Meu nome é Felipe, eu sou do Mundo Enem Pré-Vestibular e há mais de uma década eu ajudo jovens como você no sonho da preparação para Enem e para os principais vestibulares. O que é essa promoção Meu Enem Vale Desconto? Você que acabou de fazer Enem, sabe a tua nota? Coloca ela aqui embaixo e você vai concorrer a bolsas com vários descontos, inclusive podendo estudar de graça. Então não perde a oportunidade, se inscreve. E no dia 21 de abril nós vamos sortear cadernos como esse aqui, ó, com códigos QR Code, onde você pode estudar e acompanhar a resolução comentada de todas as edições do Enem até agora. Então não perde, participa da promoção e garante seu desconto. Preenche agora mesmo e a gente se vê na sala de aula. Quem são os representantes do reino protoctista? Então aí para vocês estão algumas imagens. A gente fala que os representantes desse reino protoctista são as algas, são os protozoários que estão aí ao lado e são os mixomicetos. Então, esses três grandes grupos ali representam um reino que a gente chama de reino protoctista, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada característica de cada grupo dentro desse reino. Vou falar um pouquinho de algas, de protozoários que estão aqui ao lado e dos mixomicetos que estão esses no meio aí, no caso um representante de mixomiceto. E já vou adiantar para vocês que na verdade a gente fica mais nessa aula falando de algas e protozoários e muito mais ainda de protozoários quando
as informações desse grupo, né, é muito importante para nós entendermos sobre as protozooses, que são as doenças causadas pelos protozoários, tá? Então essa aula tem uma parte de alga e uma parte muito maior, assim, uma observação muito maior do grupo de protozoários para a gente pensar mesmo nessas doenças e ver os ciclos das doenças, né, relacionados a esses protozoários aí, tá bom? Bom, quais são as características gerais desse reino protoctista? Que a gente pode sim chamar de protista, mas o mais correto é protoctista, tá? Todos eles, tanto alga quanto protozoários, quanto mixomicetos, eles são todos eucariontes. Então eu saí, né, daquela questão da aula passada que a gente falava muito sobre o Monera, né, que são as bactérias, que são os procariontes, né, onde não tem o núcleo, não tem ali os organoides, né, internos, e aí a gente passa por um grupo, ou por um reino, melhor dizendo, que apresenta carioteca, apresenta núcleo na célula, esse DNA, o material genético, está lá dentro do núcleo. E mais do que isso, a gente vai ver uma célula ou seres ali que tem maior organização celular, tá certo? Então, aqui a gente começa com os eucariontes. E aí, eu quis colocar para vocês aqui, dentro, né, dessas características gerais, um pouquinho da característica de cada grupo que representa esse reino protoctista, tá? Então as algas, a gente vai ver que elas são autotróficas, né? Então autotróficas porque elas conseguem, então, a partir disso, realizar fotossíntese. Essas algas, elas têm pigmentos, então a gente vai ver pigmentos mais comuns aí de clorofila, xantofila e caroteno. Então as algas não necessariamente todas têm que ser verdes, algumas delas têm a coloração amarronzada, outras avermelhadas, né, mais ligada ao caroteno. Por isso, essas cores diferentes de algas, tá? Nem todas têm que ser verde, porque nem todas têm só clorofila, tá bom? Mas elas são fotossintetizantes, todas elas, tá? E aí os protozoários, eles são heterotróficos, né? Então a gente não vai ver nenhum protozoário aquele que faz fotossíntese, todos eles não fazem fotossíntese, pelo contrário, tá? E aí um único momento que eu vou falar de mixomiceto é agora, que o mixomiceto ele era colocado antigamente no grupo dos fungos, no reino fungi, mas ele foi recolocado no reino protoctista por apresentar aparência muito parecida com a ameba, e a ameba é um protozoário, né? Então por conta disso ele foi recolocado com muita análise genética, comportamental, fisiológica, e aí eles recolocaram os mixomicetos aí no reino protoctista. Então é uma coisa nova para nós, assim, né, da comunidade. Não vejo que é algo que possa ser pedido em vestibular sobre mixomiceto, tá? Não é a parte mais importante aí. Por isso que eu falei para vocês que a aula fica muito mais relacionada a algas e protozoários e um enfoque muito maior em protozoário, tá? Ok, quando a gente chega nesse tópico, então, vamos começar a falar um pouco especificamente já sobre algas, tá? Gente, algas, existem algas unicelulares e pluricelulares. E aí vai uma questão, né, uma ideia de que por que a alga então não está no reino das plantas, já que ela tem clorofila, ela tem pigmentos aí, é fotossintetizante, e aí podem, né, tá dentro de um grupo que alguns são pluricelulares, né? Mas acontece que, primeiro, não tem nenhuma planta que é unicelular, a gente vai ver depois, lá pra frente, que todas as plantas são pluricelulares, e mais do que isso, as plantas todas elas apresentam tecidos. O que quer dizer isso, né? São células com a mesma forma e a mesma função. As algas, mesmo aquelas pluricelulares, não apresentam tecido. Elas não vão ter células de mesma forma, mesma função, né, fazendo toda a parte fisiológica da alga ali. Elas podem sim ser aquelas grandes, né, aquelas algas macroscópicas que a gente consegue visualizar a olho nu, mas mesmo assim não tem a presença de tecido. Por conta disso também, as algas elas não são colocadas no reino das plantas, porque então ela não possui tecido.
além de tudo, apresentar aí algumas espécies a questão de ser unicelular, tá? Bom, as unicelulares, as algas unicelulares, elas têm várias algas, no caso, elas têm importância, muita importância na natureza, mas uma delas é participar do fitoplâncton. Então, quando a gente fala de fitoplâncton marinho ou de água doce, muito mais marinho, são microalgas, né? Então, algas unicelulares, microscópicas, que participam de toda a parte da cadeia alimentar e da produção de gás oxigênio, né? Apesar da sua biomassa ser muito pequena, eles são organismos microscópicos, mas eles são muito importantes para a produção de gás oxigênio, né, na atmosfera e também na água, tá? Além de tudo, participar da própria cadeia alimentar, servir de alimento para muitos organismos ali, tá? As pluricelulares, como eu falei para vocês, por mais que elas apresentam, né, por mais essa questão de apresentar várias células, por isso pluricelular, elas não então são formadas de tecido. Já que elas não são formadas de tecido, a gente vai falar que elas são formadas de talos, tá? Então eu não vou falar que a alga tem raiz, tem caule, tem folha, ela não apresenta essas estruturas. A gente chama de talo, tá certo? E aí, a parede celular, muito parecido com a parede celular de plantas no geral, né? Apresenta o polissacarídeo celulose, mas ela pode também, várias algas aí, apresentam a celulose, só que um aglomerado acima da celulose, né? De agar, ou de carragenina, ou de carbonato de cálcio. Isso vai depender da localização onde está essa alga. Se ela está num ambiente aquático mais de água doce ou se está em água salgada, tá? E isso tudo que encobre a parede celular, ela também vai ser utilizada. Então o agar, por exemplo, a gente usa muito em laboratório, né? A gente usa também essas impregnações, né, de agar e carragenina para fazer medicamentos, por exemplo. Então, tudo isso tem a sua importância também, tá? Então, é parede celular de celulose e um aglomerado aí pode ser agar, carragenina ou carbonato de cálcio, especificamente se tiver em ambiente marinho, carbonato de cálcio, ok? Gente, vamos dar uma olhada um pouquinho nos grupos dessas algas, né? Então as algas, elas têm um nome aí dentro da biologia, né? Tem uma classificação geral. O começo, que é o mais comum, a gente fala de clorofícias, porque quando a gente pensa em alga, logo vem alguma coisa verde na nossa cabeça, né? Então as clorofícias, elas são algas verdes, tá? Existem espécies de clorofícias, tanto unicelulares quanto pluricelulares. Eu coloquei aí para vocês duas imagens de clorofícias pluricelulares. E lembre-se que não tem raiz, caule e folha, são talos, tá certo? E não formam tecidos. E aí eu vou ficar sempre falando desses grupos de algas para vocês com relação à reserva e à parede celular, porque isso pode diferenciar de grupo para grupo de alga, tá? Então, por exemplo, a reserva das clorofícias é o amido. E o que a gente sabe também que é a mesma reserva de planta, por exemplo, tá? Então ela faz lá a fotossíntese, produz glicose, essa glicose ela vai se associando, vai se ligando até formar um polissacarídeo que é o amido, tá certo? E a parede celular também de celulose. Então a gente tá vendo aí dois grupos, né, duas imagens e duas espécies de clorofícias macroscópicas pluricelulares, tá? Muito comum até no nosso litoral brasileiro, tá certo? Quando a gente olha para esse lado aqui, eu já tô vendo algas que não apresentam só o cloroplasto, né? A clorofila. Ele vai apresentar outros tipos de pigmentos para conseguir então ficar dessa coloração mais amarronzada que a gente está vendo, tá certo? São as feofícias, são as algas pardas ou as chamadas de marrons também. Todas as algas pardas, elas se apresentam de forma pluricelular, então todas são macroscópicas, tá? Além disso tudo,
elas são aquelas que apresentam uma reserva de óleo. Então elas apresentam uma reserva oleosa, não é só polissacarídeo, mas também apresenta a salaminarina, que seria um polímero da glicose, tá? Então elas têm essa questão. Se a gente pensar nessa questão da reserva de óleo, se eu olhar essa alga aqui, ó, do lado, que é o sargassum, que tá aqui, ó, que eu indiquei para vocês estão vendo umas bolinhas, né? Ah lá, a Jennifer falou que parecem até pérolas de algas, né? Na verdade, isso são estruturas onde está cheio de ar, né? E que essas algas, elas ficam sobre a água, assim, na flor d'água, né? Elas ficam, como que fala isso? Elas ficam em cima da água, né? Sobre a flor d'água, assim, melhor dizendo, tá? Porque ela tem ar ali recolhido nessas bolinhas que vocês estão vendo ali, tá certo? E aí a parede celular, elas apresentam celulose também, mas muitas delas têm esse carbonato de cálcio, porque a maior parte das feofícias, elas estão em ambiente marinho, né? E aí a maior aglomeração de carbonato de cálcio, tá certo? Se a gente for colocar aqui dentro do vestibular, né, a importância desses dois grupos ali, as clorofícias são muito comuns e as feofícias também, pela diversidade e a riqueza desse número de algas, né, é muito mais comum a gente ver esses grupos na natureza, tá? Bom, as rodofícias são as algas vermelhas, mas cuidado, não é aquela que causa maré vermelha. A gente vai falar um pouquinho das que causam a maré vermelha, tá? Mas as rodofícias, no geral, elas são algas que se apresentam também como espécies unicelulares e espécies de rodofícias aí que são pluricelulares. Apresentam a reserva de amido também, assim como as clorofícias, as verdes, tá? E aí, então, a parede celular de celulose com aglomeração, um acúmulo de agar e carragenina. Também algumas apresentam carbonato de cálcio. Pessoal, essas rodofícias é muito comum em corais, tá? Então, quando a gente conversa um pouquinho dentro da ecologia, da formação de corais, que são quinidários, que se associam a algas, né? Alguns grupos de algas, as algas que se associam a corais, né? Que fazem aquela relação ecológica entre corais e algas, mutualística ali, ela é então as das algas vermelhas, essas rodofícias, tá certo? Então por isso que muitas delas apresentam um carbonato de cálcio, porque estão em ambiente marinho, nas zonas, né, onde recebem muito sol, com uma temperatura um pouco maior, mais alta do que o comum, e aí então associam-se a esses quinidários ali, tá certo? Então são as rodofícias aí, as algas vermelhas, tá? Bom, e aí a gente olha para o lado e vê esse grupo de algas que nós chamamos de diatomáceas, é muito mais comum, né? O nome diatomácea, mas também a gente chama de bacilariofíceas. Dentro desse grupo nós estamos vendo apenas algas unicelulares, tá? Então elas são, né, na verdade aí a gente está vendo uma imagem de microscopia e várias diatomáceas ali, né, cada uma de uma espécie e, portanto, a importância delas para o fitoplâncton, tá? Então elas são sim participantes, lógico que todas são, mas se a gente pensa no fitoplâncton, que vai, além de produzir fotossíntese, produzir gás oxigênio pela fotossíntese, ela vai servir de alimento para zooplâncton, que são microcrustáceos, por exemplo, tá? E aí então toda essa importância também das microalgas para a cadeia alimentar, tá? Não só das algas macroscópicas, das microscópicas também, tá bom? Gente, as diatomáceas, elas reservam óleo, então a reserva dela não é de polissacarídeo, não é de amido, mas sim de óleo, tá? E a parede celular, ela é de sílica, então elas fazem frústulas ali, onde você tá vendo que cada diatomácea de cada espécie, nessa imagem que eu coloquei para vocês, tem um formato diferente, né? Ela parecem desenhos mesmo na parede celular, por conta da sílica, tá? Então a importância delas também aí muito para o fitoplâncton, tá certo? E aí então a gente chega nas crisofícias, que são algas douradas, né? Todas unicelulares, veja essa imagem de microscopia, né? De microscópio óptico mesmo.
E aí essas crisofícias, que são essas algas douradas, elas também apresentam sílica em cima da parede celular, né, de celulose, e elas reservam óleos e muitos polissacarídeos, tá? Já os euglenoides ou as euglenofícias, elas são também unicelulares. Veja que na imagem para vocês, acho que dá para entender que elas são algas unicelulares, né? Você tá vendo até um flagelinho aí embaixo delas aqui, ó, onde eu posso circular para vocês. Pessoal, esse é o único grupo de alga, né, nessa classificação muito maluca talvez, que ela tá verdinha aí para vocês estão vendo clorofila, mas elas são heterotróficas facultativas. Então, dependendo da localização, onde elas estão, né, se elas estão numa área de água um pouco mais profunda ou que não está recebendo muita iluminação, elas conseguem se nutrir de matéria orgânica do meio e não necessariamente só fazer fotossíntese, né? Apesar dessa coloração que ela está apresentando, verde, ela tem também essa característica de ser heterotrófica facultativa. Então isso faz das euglenofícias ou euglenoides uma diferença entre as outras aí, chama uma luzinha aí para vocês para ficar lembrando disso, tá? A reserva é um isômero do amido, então a gente chama de paramilo, tá? Então, dentre as células delas ali, na verdade da célula, desculpa porque é unicelular, ela reserva esse isômero do amido, tá certo? Algumas delas apresentam ocelos, a gente vai ver muito melhor assim depois, né? Mas seriam estruturas que captam luminosidade, né? Apresentam também uma porção dentro da célula, um aparato ali, né? Uma estrutura que a gente chama de vacúolo contrátil para controle da água que vai entrando e saindo da célula. Portanto, ela tem essa plasticidade, se entrar muito água, o vacúolo expulsa essa água para a célula não ficar túrgida e não estourar, né? Não lisar. Tá? Então ela fica controlando, no caso o vacúolo controla a entrada e saída de água de dentro dessa célula dos euglenoides, tá certo? E não apresentam parede celular. Então a partir disso a gente vê assim, né, como é difícil realmente fazer sistemática dos organismos no geral, porque aqui a gente tá vendo clorofila, mas ela é heterotrófica facultativa e além de tudo ela não apresenta parede celular, mas ela está dentro do grupo de algas também, tá? E podem apresentar até 2 flagelos, então eles são organismos biflagelados. Um flagelo maior e um flagelo menor, então a gente entende que ele chicoteia o flagelo e tem uma locomoção ali no ambiente aquático, ok? Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Olá, se você chegou até aqui porque você quer desconto para estudar em 2021. Meu nome é Felipe, eu sou do Mundo Enem Pré-Vestibular e há mais de uma década eu ajudo jovens como você no sonho da preparação para o Enem e para os principais vestibulares. O que é essa promoção Meu Enem Vale Desconto? Você que acabou de fazer Enem, sabe a tua nota, coloca ela aqui embaixo e você vai concorrer
há bolsas com vários descontos, inclusive podendo estudar de graça. Então não perde a oportunidade, se inscreve. E no dia 21 de abril nós vamos sortear cadernos como esse aqui, ó, com códigos QR Code, onde você pode estudar e acompanhar a resolução comentada de todas as edições do Enem até agora. Então não perde, participa da promoção e garante seu desconto. Preencha agora mesmo e a gente se vê na sala de aula. Olá galera, aqui quem fala é o professor Leandro de Geografia do Mundo Enem. E nós estamos aqui agora também na TV Sol. Se você quer saber os principais assuntos de geografia no Enem e nos principais vestibulares, fiquem ligados aqui no canal 48 da TV Sol e siga a gente nas redes sociais também, beleza? Valeu! Guerra Fria. Quando você ouve falar de Guerra Fria, você precisa saber o que é o conceito. E aí, gente, voltando para a primeira aula da semana passada, lembra que eu fiz um xizão? Geografia tradicional, ela é descritiva. Geografia crítica, como o próprio nome diz, ela é crítica, ela se posiciona. Mas a gente precisa descrever as coisas. A gente não pode negligenciar a geografia tradicional. Embora a gente se incomode um pouco com a questão da geografia tradicional em alguns aspectos, como o determinismo. Que eu, na primeira aula, falou, pô, mas esse determinismo está errado, né? Que surgiu uma pergunta aí, né? A gente se incomode, né? Mas a questão da descrição, ela é fundamental. Quando encerra a Segunda Guerra Mundial, dá início a um outro conflito. Dá início a um conflito chamado Guerra Fria. E a Guerra Fria foi um conflito, diferentemente das outras guerras, foi um conflito político e ideológico. Tá? Foi um conflito político e ideológico pela hegemonia do mundo entre os Estados Unidos versus a União Soviética. Ou seja, uma ideologia do capitalismo versus a ideologia do socialismo. Foi esse conflito. Tá? E aí, eu já chamo a observação aqui. Ó. Por que Guerra Fria? Por que recebe esse nome fria? Porque nunca houve um conflito direto entre essas duas nações, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Ocorreu somente conflitos indiretos. E aí, se você for olhar o material de vocês, são os mais variáveis. E repetindo, aqui, esses conflitos dos mais variáveis, vocês vão estudar também em história especificamente. O nosso intuito aqui é entender a Guerra Fria, tá? A questão espacial, a disposição territorial. Tá? Mas os exemplos mais clássicos, Guerra do Vietnã, está inserido aí no conflito da Guerra Fria. Guerra das Coreias está envolvida aí na questão da Guerra Fria. E Cuba, a questão de Cuba também envolve a Guerra Fria. Os conflitos de interesses entre essas duas nações. Tudo bem? E aí, gente, já começa a surgir alguma dúvida aí. Fala assim, bom, professor, no módulo 1, a União Soviética e os Estados Unidos, eles estavam do mesmo lado do conflito. E você está certo, eles estavam do mesmo lado do conflito. Então por que depois da guerra eles envolvem uma disputa entre esses dois amigos, podemos dizer assim, de um conflito anterior? Foi de uma hora para outra? Não foi de uma hora para outra, porque envolve sistemas políticos distintos. Tá? Por isso que envolve, né, a nomenclatura da Guerra Fria é o que a gente conhece como bipolar. E bipolar por quê? Porque você tem dois polos de interesse e você tem duas nações riquíssimas de um lado e do outro, né, conflitando. De um lado, você tem a União Soviética, que eu falei para vocês, né, que surge ali em 1917, com a Revolução, fixa de fato enquanto país em 1922. E a gente vai entender o conceito do socialismo, por que a União Soviética virou uma grande potência, a gente vai entender o porquê. E a gente vai entender agora, né, só comentar, por que os Estados Unidos virou uma grande potência também na Segunda Guerra. Porque as grandes potências do mundo ali, pensando no capitalismo, pensando na Europa, era Inglaterra e França. Tá? Era basicamente Inglaterra e França. Tinha outros, a Alemanha surge e tal, mas era principalmente. Por que vem os Estados Unidos e vem a União Soviética? Veio do nada? Não. Os Estados Unidos eles se fortaleceram muito durante a Primeira Guerra. Por quê? Porque a Primeira Guerra envolveu as principais potências do mundo. E quem é que começou a abastecer de produtos industriais essas potências? Os Estados Unidos. Aí você fala assim, por quê, professor? Esses países eles não tinham indústria? Eles tinham. Mas quando uma nação está em guerra, a produção industrial é voltada, é direcionada para o conflito. É direcionada para o combate. É por causa disso
né, que os Estados Unidos começou a abastecer industrialmente. Então os Estados Unidos, pensando em relação às potências europeias, ele sai de devedor no início da guerra para um credor no final da Primeira Guerra. Tá? E no período entre guerras, os Estados Unidos continua seu crescimento econômico e se transforma, se consolida em uma grande potência no final da década de 30. Né? E após a Segunda Guerra Mundial, é a maior potência econômica do mundo capitalista. E a União Soviética, idem. A União Soviética, devido ao sistema socialista, deu muito certo no começo. E após a Segunda Guerra Mundial, ela também se transforma na potência. Tá? E a gente fala, a Segunda Guerra Mundial, ela foi vencida na Europa pela União Soviética. A União Soviética, ela destruiu o nazismo. O exército nazista era até então o exército mais forte do mundo, ter visto ali em chão, né, em terra. A região da Europa é uma planície. Né? Então os tanques de guerra nazistas, o exército nazista pelo chão, aquela guerra relâmpago, todos esses detalhes vocês vão ver em história. O exército vermelho, que foi da União Soviética, conseguiu derrubar os caras. Os Estados Unidos entram no final da guerra e ajuda ali, né, a tomada do território francês, que os alemães tinham dominado, ajuda, né, as tropas britânicas, enfim, e ajuda ali a China, que estava guerreando com o Japão no Extremo Oriente. Então são esses dois principais aí, os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Só que, de um lado, você tem um sistema econômico e político. Do outro, você tem outro sistema econômico e político. E esses dois sistemas econômicos e políticos não dá para entrar na mesma pizza. Não dá para fazer um meio mussarela, meio calabresa entre os dois. Ou é um, ou é outro. Tudo bem? Então, por isso que a Guerra Fria nós denominamos de mundo bipolar. E nós caracterizamos hoje como a velha ordem mundial. Tá? E o que é ordem mundial, professor? O que é ordem mundial? É como as potências do mundo se interrelacionam do ponto de vista econômico, político, cultural. É como elas vão ditar. Então, isso que significa a ordem do mundo, ordem mundial, como as superpotências vão se relacionar entre si. E como que as superpotências se relacionavam no período pós-Segunda Guerra? Mediante um conflito político e ideológico, dentro de um tabuleiro. Perceba, eles estão mexendo ali no tabuleiro, ó, essa imagem aí. Tem números, tá? Tem números. Eu trouxe essa daqui, ó. O urso, né, que significa o soviético, e o tio Sam, né, significando aí os Estados Unidos, e cada um mexendo no território do outro dentro do tabuleiro aí geopolítico. Tudo bem? E repetindo, eles nunca guerrearam entre si, mas olha o olhar de um para o outro, sempre com desconfiança, sempre com conflito, né, porque de tensão, né, porque envolve aí uma questão ideológica, é um conflito de ideias. Tá? A Guerra Fria foi uma guerra de ideias, e cada parte dessa ideia é o que a gente vai entender agora. Eu coloquei aqui, ó, um esqueminha para vocês, fiz a brincadeirinha aí, ó, mas para você entender que é um versus o outro, tá? É um conflito, né, disputando com o outro. Não dá para colocar os dois na mesma caixinha. Então vamos lá, vamos entender as características de um lado da ideia aí nessa Guerra Fria. Tá? E um lado é o capitalismo, representado pela sua maior potência, os Estados Unidos. Do outro, o socialismo, representado pela União Soviética. Como que se dá, né, a economia no sistema capitalista? A economia do sistema capitalista é uma economia denominada economia de mercado. O objetivo é o lucro, e o lucro se dá através da lei da oferta e da procura. Tudo bem? Então, quanto maior a oferta, menor a procura. Quanto maior a oferta, diminui a procura. É nesse sentido que envolve. Por exemplo, exemplo clássico. Aqui no Brasil a gente utiliza as coisas assim, né? Ah, isso aqui é muito barato, preço de banana. Ah, preço de banana. Significa o quê? Que é barato. Tá? E por que é barato? Porque é o preço de banana e a banana aqui no Brasil é barato. Ah, vá, é nada. É isso. Só que por que a banana é barata no Brasil? Porque tem em abundância. Abunda a banana aqui no Brasil. Tá? Se você for no Japão, uma banana média dá uma sobremesa para uma família. Cada um come um pedacinho. E lá é caro, a banana é cara. Então não dá para falar que é preço de banana no Japão. Tudo bem? É nesse sentido, lei de oferta e de procura. Certo? Então é isso que é redigida a economia de mercado. O mercado se regula, a mão invisível do mercado que vai regular a economia. Essa é a economia capitalista da sua forma conceitual e teórica. E aqui, chamando atenção, a gente está analisando, ó, deixa eu ficar no meio aqui, ó, a gente está analisando dois polos conceituais e teóricos.
E você precisa saber disso na hora de responder. A gente sabe que o socialismo não foi exatamente dessa forma. E a gente sabe que o capitalismo também não é exatamente dessa forma. Mas não deixa de ser socialismo real e não deixa de ser capitalismo isso daqui. Tudo bem? Então vamos lá, continuando aí, ó. E do outro lado, né, como que funciona a economia no socialismo? A economia, ela é planificada. A economia planificada significa que o governo faz planos econômicos a cada 5 anos, da sua forma produtiva. Vamos fazer um exercício. Vamos pensar que o Brasil virou socialista. Vamos pensar isso. O Brasil virou socialista. Aí, o que acontece? A economia passa a ser planificada. O governo vai decidir o que Indaiatuba vai produzir. Então, Indaiatuba vai produzir beterraba. É isso. Não, mas, Indaiatuba tem recursos minerais, Indaiatuba tem recursos minerais que dá para fazer indústria. Não, o governo vai decidir que só vai plantar beterraba. Eu falei beterraba, só vai plantar beterraba. Campinas vai ser indústria. O Rio de Janeiro vai produzir baile funk, vai produzir, sei lá, né? Fica para fins militares, o Rio de Janeiro, fins militares. Minas Gerais vai produzir pão de queijo. Então é o governo que decide isso. Não é o mercado que vai regular. É o governo que faz planos econômicos. Eu estou chutando o pau da barraca aqui, mas é mais ou menos para vocês entenderem como que se dá esses planos econômicos. É o governo que vai decidir o que cada região vai produzir. Então cada região vai ficar especializada em algum setor da economia. Ou o setor agrícola, ou o setor da pecuária, ou o setor industrial, ou o setor de serviços, enfim. Cada parte vai ficar especializada. E eu já adianto, isso daqui, ó, deu muito, mas muito certo no começo, tá? No final a gente vai ver que não deu tanto certo assim. Mas no começo deu tão certo. Por quê? Em 1922, a União Soviética, ela sai de um sistema praticamente feudal e entra nesse planejamento aqui, ó. Entra nesse planejamento. Em 10 anos, ela passa ilesa por uma crise do sistema capitalista. 10 anos depois, em 1943, ela está derrubando o exército nazista. Ou seja, a produção industrial aumentou. Ela sai de um sistema feudal e vira uma superpotência. Ela vira uma superpotência em menos de 25 anos depois. Então, esse plano econômico deu muito certo no começo. Tá? Então, vamos lá. Voltando aqui para o sistema capitalista. O sistema capitalista permite, né, a propriedade particular. Beleza? O que significa propriedade particular? Você tem o seu próprio bem. Vocês que são ricos e milionários aí que estão assistindo a aula, vocês têm os seus bens. Vocês têm a sua mansão lá em Riviera, vocês têm lá sua fazenda em Goiás. E quem é que determina se é propriedade sua ou não? Um documento, e o documento está lá o seu nome. Tá? Eu tenho, né, sou vizinho do Bruno Galhaço lá em Fernando de Noronha. Né? É isso, é meu, tem um documento que prova isso, certo? Propriedade privada, propriedade particular, beleza? A população tem os seus próprios bens. Como que era na União Soviética? Propriedade coletiva. E o coletivo de quem? Do bolchevique. E o que significa bolchevique? Maioria. Fica para o partido. É do Estado a propriedade. Beleza? Aí você vai falar assim, é do Estado. Então o Estado pode entrar na sua casa a hora que quiser. Não, não é assim. Cuidado. Tá? Tomar um certo cuidado. Você tem a sua particularidade dentro da casa. Só que você não tem um documento que prova que a propriedade é sua. Essa propriedade é do governo. E às vezes nem existia herança, que eu coloquei aqui. Às vezes nem herança existia. Mas geralmente a propriedade, por exemplo, os pais morreram. A casa ficava para os filhos. O governo só mudava lá a nomenclatura e ficava para os filhos. Mas às vezes, dentro de um plano econômico, aquela casa iria virar uma padaria, porque o plano econômico determinou que a propriedade privada viraria uma padaria. E aí o Estado, né, deslocava aquela família para outra propriedade. Beleza? Mas a propriedade, o título da propriedade, é tudo do coletivo, é tudo do Partido Comunista. Beleza? Voltando aqui, como que é a lógica capitalista? As companhias e as empresas são privadas. Ou seja, quem faz a economia girar é a propriedade privada, são os empresários. Tudo bem? Reduz a participação do Estado, mas não anula. Tudo bem? Não anula a participação do Estado. Porque, por exemplo, vamos pegar hoje, Estados Unidos, maior superpotência do mundo. De quem que é a NASA? A NASA tem participação
privada, mas tem a participação estatal. A maior parte é o Estado que domina, beleza? Então tomar um certo cuidado. Reduz a participação do Estado, mas não anula, certo? Mas reduz bastante. O Estado participa pouco da produção econômica, certo? O Estado vai produzir água? O Estado vai produzir caneta? Não, isso aí é iniciativa privada. O Estado, no sistema capitalista, ele vai tomar conta, podemos dizer assim, ele vai produzir aqueles produtos que nós chamamos de produtos estratégicos. Tá? Estratégico para quê? Pensando na geopolítica, estratégico para o poder. Então, petróleo, tá? Minério de ferro, talvez, beleza? O que envolve urânio. Quem que vai enriquecer o urânio? O urânio dá para fazer bomba atômica, entendeu? Então, você vai dar para qualquer um vai produzir urânio, vai enriquecer o urânio? De jeito nenhum, é o Estado que vai controlar aquilo, certo? É nesse sentido que envolve aí a propriedade privada, as companhias e empresas privadas. Como que é no socialismo? Companhias e empresas estatais. Então, desde o clips até o foguete, quem produzia isso na União Soviética? O Estado. O Estado, beleza? Então, a água, caneta, empresas estatais que produzem, certo? Dentro de um plano econômico, certo? Do próprio Estado. No capitalismo, existe a denominada luta de classe social. E o que é a luta de classe social? Quem detém os meios de produção e quem vende a força de trabalho. Beleza? Quem detém os meios de produção? A denominada burguesia. Quem vende a força de trabalho são os proletários. Hoje, vocês vão estudar isso em sociologia, tá? Hoje, você sabe, você tem ideia que as coisas são muito mais complexas do que essa divisão. Por quê? Porque você tem um pequeno burguês que ganha menos que, às vezes, um funcionário, que um proletário. Então aqui, né, essa teoria lá do século XIX, então serve de uma forma conceitual. E aquilo que eu falei, né? Isso aqui não pode ser levado ao pé da letra do ponto de vista. Existem as complexidades e as particularidades. Beleza? Por exemplo, o Neymar é um proletário. O Neymar é um proletário dentro dessa divisão, tá? E o Neymar, né, a gente sabe que ganha um pouquinho de dinheiro, né? Ó, como que é no socialismo? A ausência de luta de classe. É todo mundo proletário. É todo mundo do partido da maioria. O Partido Comunista, os bolcheviques. Ah, Leandro, mas duvido que não existia. Sim, de fato, né? Você acha que não existia dentro do Partido Comunista, o alto comissariado, o comitê ali? Você acha que eles não tinham uma regalia? A gente sabe que tinha, tá? A gente sabe que, né? Isso daqui, ó, por exemplo, empresas totais do Estado, a gente vai ver que não era bem assim, né? Isso está dentro da própria teoria do socialismo, né? Fica tudo por conta do Estado, nesse estágio aí do socialismo. Vocês vão estudar isso mais em sociologia, mas grosso modo, o que vocês precisam saber é essa diferença aqui.